Amém. Graça e paz, pessoal. Estou saindo de um quadro gripal, meio severo, mas estou bom, tá? Fica tranquilo. Só ficou uma sequelinha na voz, mas estou melhorando, tá? Se eu der alguma engasgada aí, vocês tenham paciência, tá? Amém. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 7. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 7. O tema da nossa mensagem é credencial de vencedor. Credencial de vencedor. Amém? O texto diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo precioso na tua casa, por cada pessoa que entrou aqui, que teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, e que possamos ter um culto incrível, como já está sendo, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, segundo a tua própria vontade. Amém e amém. Podeis assentar. Quando a gente fala de credencial, a gente já lembra do que o mesmo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, mostrando para a igreja de Corinto as suas credenciais apostólicas, né? Ou seja, as suas marcas como apóstolo, a sua identidade como apóstolo. Quando a gente fala de credencial, a gente fala sobre algo que nos dá direito a fazer algumas coisas, né? Isso é ter uma credencial. Quando nós falamos de credencial, nós falamos de algo que nos dá um certo poder, né? Um cara que tem credencial apostólica é um cara que tem realmente autoridade para ser um apóstolo. É um cara que tem autoridade para poder ser usado por Deus. E aqui Paulo, ele vai falar sobre algumas coisas dele, que revelam mais alguns itens dessa credencial. É interessante que ele fala para a igreja de Filipe, e ao mesmo tempo é Deus falando para nós. E cada parte dessa credencial do apóstolo Paulo, cada item dessa credencial, revelam realmente que ele era um vencedor, né? Se nós queremos vencer realmente, se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos carregar uma credencial de vencedor, porque aí realmente seremos respeitados como vencedores, seremos aceitos como vencedores. A nossa própria família vai nos respeitar como vencedores. A igreja, o meio espiritual que nós vivemos. Como cristãos, nós precisamos de uma credencial de vencedor. Isso não quer dizer que a gente vai ter sucesso em tudo. Isso quer dizer que mesmo nas dificuldades, Deus vai nos sustentar. E nós vamos sair daquele lugar de cabeça erguida e com uma nova experiência. Isso é ser vencedor. E ser vencedor às vezes até nas decepções, até nas experiências difíceis que você passa, você se define como vencedor no final, porque você passou a experiência difícil, você entendeu, você cresceu. Isso é legal. Ninguém pode ficar triste porque teve momentos de falha, porque viveu momentos difíceis, porque erraram em alguma coisa. Não.
a gente cresce, a gente se aperfeiçoa através dessas experiências, amém? Porque se quem não tem experiência vai fazer o que depois? Vai ensinar o que para as pessoas? Como é que você vai levar uma pessoa para um lugar onde você nunca teve? Né? Onde você nunca esteve? Muitas vezes você fala assim, você tem que perseverar. A pessoa vai te perguntar, mas você já passou alguma coisa que você teve que perseverar? Você fala, não. Você tem que vencer o deserto. Você venceu o deserto? Vocês entenderam por que Deus nos leva ao deserto? Para que a gente aprenda sobre o deserto, para que nós possamos retirar pessoas do deserto. Você não pode tirar uma pessoa de um lugar onde você nunca foi. Por isso que Deus permite que vivamos situações extremas, difíceis, porque esses são os lugares onde as pessoas precisam ser tiradas. Jesus passou por todas as coisas. Ele passou por perdas, humilhações, dor, passou por medo. A Bíblia fala que ele passou por angústia no Getsêmani, para poder sentir a dor da gente, para nos mostrar também que a gente tem que viver situações, para que a gente possa tirar pessoas de situações. Então as lutas, as guerras, as perdas, o sofrimento nos aperfeiçoa, para que a gente possa estar apto para remover pessoas desses lugares. Como se entende? Então por isso que a gente tem que dar graças a Deus por todas as coisas, até pelos momentos difíceis. Porque se você não passasse por um momento difícil, você não seria a pessoa que você é. O que envolve você ser um bom líder, ou você ser um bom pai, um bom empresário? Você já parou para pensar quantas vezes você orou e disse, Senhor, me leva para uma nova estação, me leva para um lugar maior, me leva para uma dimensão maior espiritual, eu quero crescer mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer coisas maiores. Mas Deus precisa preparar a gente, preparar o nosso emocional para isso. Porque dependendo da situação que você tem que enfrentar, você vai precisar ter um emocional mais forte. Você tem que ser uma pessoa experimentada, você tem que ser uma pessoa de dores, que já sentiu dor, já sentiu o que é perder. Como eu disse para vocês, eu era um pouco insensível em relação a algumas coisas, principalmente a alguns sofrimentos emocionais. Eu tive que experimentar um nível de sofrimento de ansiedade, para que eu pudesse me tornar mais sensível às pessoas que têm ansiedade. Eu precisei. E às vezes a gente tem que passar por momentos difíceis para a gente poder entender o que uma pessoa está vivendo. Lembra que Moisés precisava arrancar o povo do Egito, e Deus foi preparar ele. Deus ensinou Moisés, Deus treinou Moisés, e no meio desses testes Deus disse para ele, coloca a sua mão dentro da sua roupa. Ele colocou, e Deus disse, tira. E quando ele tirou a mão, estava leprosa. A lepra representava o pecado da nação de Israel, e era exatamente isso que Moisés teria que arrancar da nação, para que a nação pudesse entrar em Canaã. Então Deus disse, agora coloca de novo, Moisés, a sua mão dentro da sua blusa. Agora remove. Ele removeu a mão, estava sã. Então ele entendeu o processo de ser um leproso e depois se tornar um homem sã. Entendeu o que eu estou falando? Então se você não sentir algumas dores, se você não sentir algumas cargas, você nunca estará apto para libertar a gente disso. É assim que se treina um herói, é assim que se treina os conquistadores, os vencedores. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1, falando algumas coisas importantes. Por isso que eu gosto de pegar tudo que fala, porque eu vejo muitas coisas no que ele está falando. No versículo 1 ele disse, resta, irmãos meus, depois de falar várias coisas, que vos regozijeis no Senhor. Vocês precisam se alegrar no Senhor, vocês precisam se contentar no Senhor.
falando para um povo que talvez estava tentando se contentar em outras coisas, buscando felicidade em outras coisas. E Deus usou ele para dizer: vocês precisam aprender a se regozijar no Senhor. Ponto. Aí ele começa: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo aqui reconhece que está sendo repetitivo com a igreja de Filipe. Ele reconhece, mas ele justifica por que faz isso. Ao ler esse texto, nós podemos ter pelo menos duas interpretações do que ele está dizendo, quando ele fala: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A primeira é que talvez Paulo está dizendo: mesmo sendo desgastante para mim, cansativo para mim ter que repetir as mesmas coisas, eu faço isso porque é necessário, porque isso representa a segurança para a igreja de vocês. Entende? Talvez seja isso que Paulo estava dizendo. Eu não me canso, eu não fico fadigado de ter que repetir coisas para vocês o tempo todo, as mesmas coisas. Eu não me preocupo, mas eu faço isso porque eu sei que isso vai salvar vocês. Ponto. A segunda interpretação, que pode ser, que está também dentro desse versículo, talvez Paulo está dizendo: mesmo que vocês se sintam incomodados pelo fato de eu ter que repetir as mesmas coisas, se vocês estão cansados de me ouvir toda hora falando a mesma coisa, eu não me importo com aquilo que vocês pensam, com aquilo que vocês sentem, porque eu sei que isso vai trazer segurança para vocês. E aí eu falei: poxa, o que esse cara está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não se cansa? Ou ele está querendo dizer que ele não está nem aí? Aí eu tive que fazer umas pesquisas em outras versões, e eu achei uma versão de Portugal muito próximo desse contexto que ele está falando, muito próximo, e é exatamente isso que ele está falando. Eu não me importo se vocês estão incomodados, porque eu repito sempre a mesma coisa. Eu faço isso, insisto nisso, porque eu sei que isso vai salvar a vida de vocês. Eu não me importo se vocês estão aí falando ou pensando: esse cara é repetitivo, ele já escreveu isso, está escrevendo a mesma coisa de novo, para quê? Eu não me importo, mas eu faço isso porque eu sei que isso vai salvar a vida de vocês. Eu sei que isso é segurança para vós. Amém? Aí eu aprendo a primeira credencial de um vencedor representado pelo apóstolo Paulo. Um vencedor não trabalha para proteger a sua reputação, mas sim para cumprir a sua missão. Entende o que eu estou falando? Toda pessoa que quer chegar a algum lugar, se ela começar a pensar em si mesma, ela não chega em lugar nenhum. Porque quando você começa a realizar algumas coisas, fazer algumas coisas, talvez você vai provocar alguns desconfortos, mas nem por isso você tem que deixar de fazer ou deixar de falar. Você tem que continuar fazendo. Muitas vezes você tem que ignorar até quem está do seu lado. Você tem que ignorar o seu marido, ignorar os seus filhos. Eu não estou dizendo desprezar, mas ignorar algumas falas. O seu cônjuge. Muitas pessoas, se derem ouvido a alguns cônjuges, não vão chegar onde precisam chegar.
Porque tem gente que só puxa para baixo. Não é pelo fato da pessoa estar casada com você que significa que ela tem a sabedoria que você precisa, cara. Não quer dizer que Deus escolheu você, mulher, para cumprir uma missão. Significa que o seu marido vai ter a mesma visão. Ele pode respeitar a sua visão, mas não significa que ele enxerga o que você enxerga. Isso que a gente tem que entender. Às vezes nós estamos casados e temos uma visão romântica de estar junto, mas estar junto não é só isso. A gente tem que entender as diferenças que existem. Muitas vezes os sonhos que você tem não é o mesmo sonho que o seu filho tem, que a sua filha tem, que o seu marido tem. Mas nem por isso você tem que sepultar sonhos. Você tem que continuar fazendo, continuar buscando, continuar acreditando. Porque muitos perderam a fé por causa de uma coisa que ouviu de alguém que estava bem próximo. Não tenta se proteger, não tenta ter um nome, não tenta ficar bem com todo mundo, não tenta ter amigos para todo lado. Se você for uma pessoa que vai chegar a algum lugar, você vai ter uma coleção de inimigos. Até alguns anos eu achava que eu era amigo de todo mundo, que todo mundo tinha que me amar. A igreja metodista começou a tomar uma forma. Um monte de gente começou a falar mal de mim. Um dia um rapaz falou comigo: pastor, eu vim visitar a sua igreja, porque você é um pastor que eu nunca ouvi ninguém falar mal de você. Eu falei assim: não, é só você esperar. E não deu outra. Já falaram que eu roubei, já falaram que só não falaram que eu sou satanista ainda. Só falta essa agora. Gente que nem me conhece. Então um pastor um dia falou: ah não, você é daquela igreja, daquele pastor lá. Aquele pastor lá, pai, aquele pastor lá batiza criança, aquele pastor lá bebe cachaça, aquele pastor lá. Aí graças a Deus, a pessoa que ouviu isso era uma pessoa sensata e disse assim: eu conheço ele, e ele não é nada disso que você falou. Você já andou com ele? Você já conversou com ele? Ah não, mas é ele mesmo, o nome dele não é ele que mesmo que pegou lá e tomou a posição do outro lá, na ordem de pastores. Eu falei: não, eu conheço ele. Isso aí não fez não. Graças a Deus a pessoa falou ainda. Mas se tivesse falado também, eu vou fazer o quê? Você vai querer agradar a todo mundo? O Salmo 23 não diz? Davi disse: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ué, é inimigo, irmão. Você quer ser Davi? Você tem que entender que inimigos é coisa natural. Gente que não gosta de você, gente que nunca te viu, gente que nunca trocou duas palavras com você, mas é dor de cotovelo, é isso aí. Jogar pedra em quem está acima de você. Você está lá com 2 gatos pingados lá, que você não dá conta, e você fica reclamando de gente que está fazendo as coisas. Esse é um grande problema. Tem que orar pelas pessoas que estão fazendo as coisas. Tem que glorificar a Deus pelas pessoas que estão fazendo as coisas. Glória a Deus por isso. Amém? Então, um vencedor não trabalha para proteger a sua reputação, mas sim para cumprir a sua missão. Eu quero ler outro texto. Filipenses 3, 2, 3 agora. Ele disse: guardai-vos dos cães. Olha só o que está chamando os caras aqui religiosos. Está dizendo, falando sobre gente que está dentro da igreja. O que é cão dentro da cultura judaica? Porque quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, é judeu, né? Então, cão é o pior tipo de pessoa que pode existir. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Esses são os cães. Guardai-vos da circuncisão, daqueles que estão circuncidando, colocando isso como algo que tem que ser feito e coisa que já passou, idolatrando uma coisa que já foi cumprida. Eles não sabem o que é isso. Agora olha o versículo 3. Ele diz: porque a circuncisão, que significa aliança com Deus. Circuncisão somos nós. Paulo está dizendo: circuncisão, aliança com Deus, circuncisos somos nós, ele diz. Que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
Então, a gente aprende aqui mais uma credencial de um vencedor. Um vencedor reconhece o seu diferencial em relação aos que não são vencedores. Ele sabe exatamente qual é a diferença que você tem em relação àqueles que não vencem. Um vencedor sabe qual a diferença que existe da sua visão como empresário, da sua visão como pai de família, da sua visão como ministro. O seu diferencial. Ah, mas todo mundo é igual. Não, não é todo mundo igual, não, meu. Não é todo mundo igual, não. Tem muita diferença. Tem algum tipo de unção que só algumas pessoas carregam. Tá certo? Arão era irmão de Moisés, mas não tinha autoridade de Moisés. Nem quando teve oportunidade. Ele permitiu que o povo construísse um bezerro de ouro. A gente tem que respeitar a unção das pessoas, a capacidade das pessoas. E temos que reconhecer o nosso potencial também. Qual é a nossa diferença em relação às outras pessoas? O que Deus nos deu a mais. Paulo está dizendo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão que eles pregam, porque circuncisão somos nós. Nós temos aliança com Deus. Ele diz por quê? Porque servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém? Reconheça a sua diferença, o seu diferencial. O que Deus te deu a mais. E não adianta você achar que todo mundo vai fazer o que você faz, que não vai fazer, não. Não adianta pensar, não, o que eu faço. Não. O que você foi chamado para fazer, só você vai fazer. Só você vai fazer. Amém. Vamos para o versículo 5 e 6. Ele disse: circuncidado ao 8º dia. Fala dele. Esse é um ritual dos judeus. Circuncidar o bebê macho ao 8º dia. Ele diz: da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Está se identificando ali. Ele sabe exatamente de onde ele é. Hebreu de hebreus. Ele falou: não sou meia boca, não. Eu não sou paraguaio, ele disse. Eu sou hebreu de hebreus, ele disse. Sou judeu legítimo. Segundo a lei, ele disse: fui fariseu. Mas não está falando no sentido pejorativo, está falando no sentido de que o fariseu era um estudioso, eram os sábios do judaísmo da época. Segundo a lei, fui fariseu. Versículo 6: segundo o zelo, o cuidado, perseguidor da igreja. Ele está dizendo: eu fiz isso porque eu estava cuidando daquilo que eu acreditava, eu estava zelando daquilo que eu acreditava, da minha fé. Eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele disse: eu fui irrepreensível, ninguém pode me acusar de nada, eu fui correto, ele disse. Então, nós vemos aqui a terceira credencial de um vencedor. Um vencedor reconhece os seus erros e os seus acertos. Ninguém precisa falar. Ele reconheceu: eu fui circuncidado, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Fui mesmo, ele disse. Segundo a justiça que há na lei, eu fui certíssimo, irrepreensível. Então, um cara que fala bem e mal de si mesmo é o cara que se conhece. Um vencedor reconhece os seus erros e os seus acertos. Amém? Versículos 7 e 8. Nós estamos juntos, irmãos? Versículo 7. O que ele vai falar agora? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que eu achava importante antigamente, eu considerei que era perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. E se eu perdi tempo?
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu considerei tudo que eu conheci atrás, foi tudo perda de tempo. Ele disse: meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Amém. O que ele está falando aqui? Quarta credencial. Ele está dizendo que o passado dele, ele considera como lixo. Um vencedor é um especialista em sepultar passado. Amém. No versículo 13 ele vai dizer: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele é um vencedor porque ele era um especialista em sepultar passado. Eu considero tudo que eu fiz como lixo. Eu não fico chorando pelo meu passado, dizendo: ai, meu passado, aquele negócio era tão bom, aquela igreja era tão boa. Não, ele disse: era tudo lixo para mim. Está falando sobre o passado que fez mal para ele. Não estou falando de passado que fez bem. Tem passado que fez bem para a gente. Ele disse: eu considero lixo. Está tudo bem? Versículo 9 a 11. Estou numa guerra aqui. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. É muito interessante o que ele disse. Ele está querendo ser achado em Cristo. Ele não quer saber mais da sua própria justiça, mas ele quer a justiça que vem de Deus. Versículo 10, para conhecer a Deus, conhecer a virtude da ressurreição de Deus, e comunicar as aflições que Cristo passou, e sendo feito conforme a sua morte, propósito, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Quinta credencial de um vencedor: o vencedor sabe exatamente onde quer chegar. Ele sabe para onde ele está indo. Não é como muita gente que não sabe para onde está indo. Ele sabe exatamente aonde ele quer chegar. Ele disse: para que eu possa de alguma maneira chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu quero ir para o céu. Eu quero, ele disse. Ele diz também no versículo 14: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O cara sabe para onde está indo. E a gente precisa saber para onde a gente está indo. Senão não tem sentido os lugares que a gente passa. Você está fazendo o que aqui, irmão? Eu não sei, então não sabe, porque você não sabe para onde você está indo. Se você tem um lugar para ir, para chegar, então você tem que saber os lugares que você tem que passar. E alguns lugares que nós estamos, muitas vezes, não tem nada a ver com o nosso destino. É isso que a gente tem que pensar. Onde é lugar de crente? Onde é lugar de crente? Tem lugar que não cabe a gente. Aí você vê um monte de gente em lugares estranhos. Eu estou fazendo o que aqui, irmão? Você vai falar porque você estava lá também, né? Não posso usar isso aí. Você tem que falar assim: ô irmão, me falaram que você estava lá. Ah, mas eu estava lá. Não, você não tem que estar lá, não. Assim, esse ano, assim, eu já estou me preparando emocionalmente. Eu sei que é duro, mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que dar uma olhada no hall de membros da igreja.
Tem uma galerinha que está registrada no hall de membro da igreja metodista que está fazendo uma festa. Está fazendo uma festa. Aí fora. Jogando fora tudo que eu ensinei. Deixa eu te dizer, isso não vai ficar assim. Tá ligado? Porque você tem que levar a sério a decisão que você tomou. Tem que parar de brincar, porque aqui é lugar de gente séria. Você quer uma igreja bagunçada, eu te arranjo uma para você ir. Você quer uma igreja que fica cheia de circo, eu te mostro um monte. A igreja metodista tem uma história. É só você perguntar às pessoas mais velhas, ela tem uma história. E ela nasceu com muita dor. Muita dor e muita oração. Quando você vê as coisas funcionando, e você diz assim, eu quero ser membro da igreja. Eu sempre pergunto lá na sala, você tem certeza que você quer ser membro dessa igreja? Nunca chamei ninguém para ser membro dessa igreja. Que eu não sou assim. Mas esse ano eu vou fazer uma limpa. Se alguém tiver alguma coisa para conversar comigo, conversa logo. Porque essa turma que está aprontando, já está pensando, o pastor vai me tirar. Eu vou te tirar, mas no tempo que você menos imagina. Você pode ter certeza. E não tem meu pé me dói. Porque um corpo sofre por causa da sua impureza. Nós estamos agregados no mesmo corpo. Aí não vem com esse papo, aí pastor, tem que ter misericórdia. Misericórdia de quê? De ímpios, de profanos, pecadores, que bebem no copo de Satanás? É desse pessoal que você está com pena? Gente que quer tomar Santa Ceia junto com você, no mesmo copo, beber do mesmo sangue que você toma. E ficam a sós com Satanás no final de semana, em orgias. O que você acha, igreja? Vocês acham que isso é normal? Você acha que cabe esse povo no céu? Não cabe não. Mas eu não tenho 20 anos de ministério para poder tolerar isso. E se você pretende ficar nisso, saia enquanto tem tempo. Está entendendo o que eu estou falando? E deixa gravado isso aqui, tá? Eu quero que mais gente ouça isso. Então, se você pretende ficar nesse mundo seu, mete o pé enquanto é tempo. Tá legal? Porque tem muita gente aqui séria, gente que busca Deus, gente que ora, gente santa, gente de família. Tem crianças debaixo dessa cobertura. Tem famílias sérias debaixo dessa cobertura. Tem gente consagrada a Deus. E que você está tomando do mesmo cálice delas aqui. Isso é um corpo. Pode virar um circo depois que eu for. E eu duvido. Depois que eu for, eu deixo discípulos. Já estou preparando para isso. Tem muita gente que não sabe para onde está indo, gente. Nós precisamos saber para onde a gente está indo. Nós temos que saber quais são as nossas escolhas. Nós temos que saber o que nós precisamos aceitar. Nós precisamos decidir. É muito dura a nossa vida, é muita luta. É muita coisa que a gente tem feito. É muita gente lutando. A gente vira vigília de 24 horas em oração aqui. Para ficar cobrindo gente. Só vive sentado com Satanás tomando drink. Isso não vai rolar. Eu te garanto. Tá certo? Versículo 15. Deixa eu ler o versículo 12, que tem um princípio importante aqui. Ele disse, não que já tenha alcançado. Ele disse, eu não alcancei ainda. Ou que eu seja perfeito. Ele disse, eu não alcancei, não sou perfeito. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu vejo outra credencial aqui de um vencedor. Um vencedor reconhece o ponto exato da sua estação, do seu momento.
ele não vive de utopia, ele sabe exatamente que ponto ele está, da sua evolução espiritual, do seu crescimento. Todo vencedor sabe disso, ele sabe se ele não está bem, ele sabe se ele precisa de mais, ele sabe quando ele pode agir, quando ele não pode agir. Versículo 15, 16, ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos, ou seja, perfeição, não é perfeição que ele está falando aqui, a palavra que ele está usando aqui em grego é que temos maturidade. Ele disse: por isso todos quantos já somos maduros espirituais, nós que somos maduros espirituais, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vai mostrar para vocês. Versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, ele disse, já que nós chegamos na medida espiritual, nós atingimos um nível de maturidade, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A credencial demonstrada por Paulo aqui é que um vencedor reconhece o nível de maturidade moral e emocional que uma pessoa espiritual tem que ter. Você precisa ter o mesmo nível de maturidade moral e emocional que você tem espiritual. Se você se considera uma pessoa madura espiritualmente, então se alinhe emocionalmente, se alinhe de todas as formas que você puder, amadureça moralmente e emocionalmente. Ele está dizendo, já que nós somos espirituais, já que nós crescemos, nós falamos que crescemos, então vamos fazer as mesmas coisas, vamos sentir as mesmas coisas, vamos seguir o mesmo caminho. Ele disse, essas atitudes são exigidas na vida daqueles que realmente se consideram crentes. Quem é crente precisa entender isso. Não dá para você dizer que você é crente e fazer um monte de besteira que você está fazendo. Não dá para você ter um discurso como um bom cristão e continuar nessa vida errada que você tem. Não dá. Cometendo os mesmos erros. Um vencedor reconhece. Reconhece exatamente o que a maturidade espiritual exige de uma pessoa. Amém. Versículo 17. Tem tanta coisa aqui, mas eu vou terminar. Ele disse no final: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Última credencial, eu fecho com isso. Última credencial de um vencedor. Um vencedor, ele é sempre um referencial e um modelo que pode ser seguido. Amém? Um vencedor é assim. Por isso que Paulo diz, vocês podem ser meus imitadores, irmãos. Ele disse, eu garanto a minha vida. Ele é um modelo a ser seguido. Isso nos leva a pensar, como cristãos, para a gente pensar o que nós somos e o que nós estamos fazendo, porque se a gente não entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Porque eu tenho certeza que todos vocês querem chegar no céu. Mas então nós temos que revisar o que a gente está vivendo. Quais são as nossas atitudes? E a minha missão é dizer para vocês o que vocês devem fazer. Exatamente. Por isso que nós temos que pensar como igreja. Domingo foi o nosso primeiro culto de ano. Nós falamos sobre alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual. Percebe? O que Deus está fazendo? E hoje nós estamos falando sobre credencial de vencedor. Será que Deus nos está conduzindo a gente para algum lugar de bênção? Deu para entender? Esse é um ano de vitória, gente. Esse é um ano de bênção. Esse é um ano de crescimento. Esse é um ano de explosão de milagres. Esse é um ano da gente tomar tudo. Esse é um ano da gente conquistar, da gente poder viver o que a gente não viveu. Agora vamos ver o que aconteceu com a gente no ano passado.
que a gente possa aprender através das lições que a gente viveu, como nós vamos viver agora. Porque se a gente repetir as mesmas coisas, a gente vai continuar do mesmo jeito. Essa é a palavra. Fica de pé no seu lugar.